Eu estou iniciando a gravação da aula pela minha tela aqui. O nosso ponto de hoje, então, é fazer a conversão entre decimal e binário, binário e decimal. O que a gente chama de decimal? É o que a gente está acostumado a lidar, que são representar números por meio de caracteres, em que cada caractere pode ir de 0 a 9. Isso, como eu disse, era natural, né? Porque a gente tem 10 dedos, então muito provável que a nossa biologia também nos incentivou a aprender a contar com as mãos, né? E basicamente isso aqui todo mundo aprendeu desde lá do segundo ou terceiro ano do ensino fundamental e a gente está bem acostumado a tratar com esses caracteres de 0 a 9. E fazer essas contas aqui de cabeça, a gente sabe tabelas de multiplicação, tudo isso é bem. Nós estamos bem acostumados. Não é em uma aula que eu vou conseguir convencer vocês de que dá para representar os mesmos números em base 2 e todas as operações também podem ser representadas. O que significa transformar em base 2? Aqueles números lá que eu tinha de 0 a 9 para representar cada caractere. Quando eu incremento 9, ele adiciona mais um no caractere mais à esquerda, né? Para começar a representar um número maior que 9. Eu posso fazer isso aí também com números com base 2. Significa com base 2 eu só tenho 0 ou 1 para representar cada caractere. Se eu incremento o 1, eu vou pular automaticamente para o próximo caractere da esquerda e vou ter que somar 1 nele. Porque eu não consigo representar 2 em um caractere só. Então esqueçam aí, ó, do 2 ao 9 a gente vai esquecer aqui. Mas eu entendo que tem como se diz isso, tem uma inércia que a gente está bem acostumado, né, a fazer números em contas base 10. A gente vai aprender aqui o fundamento de como fazer a conversão entre essas duas representações. Porque a gente encontra naturalmente aí em vários sistemas diferentes representações de binário, e o dia que a gente botar a mão em alguma coisa eletrônica ou até mesmo em programação, a gente vai querer entender como está representada aquelas coisas em binário e decimal e conseguir fazer essa relação. Até mesmo quando vocês entrarem lá, possivelmente na parte de CLP, pode ser que a gente aborde isso, porque quando a gente pega uma entrada analógica qualquer e bota para dentro de um sistema digital, olha, pode ser meu próprio microfone aqui. O próprio microfone faz essa conversão. Ele está pegando o tempo todo um sinal analógico, que é resultado da minha voz, e convertendo para digital. O próprio sistema que captura isso faz essa conversão para digital e mostra um monte de amostras por segundo, acho que mais de 10 mil amostras por segundo, talvez 20 mil, e cada uma tem um valor binário guardado na memória, que está sendo transmitido pela internet. Isso é implícito quando a gente pega qualquer sinal analógico e bota para dentro do sistema digital. Eu vi que teve um colega aí que já estudou essa parte aqui, inclusive já resolveu os exercícios, então eu fiquei firme que dá para resolver esses exercícios, que foi tranquilo. Essa representação, então, a gente convenciona geralmente o valor, vamos dizer, um valor sem unidade aqui. Eu escolhi simplesmente um valor. Não é volt, não é som, não é nada. A gente vai convencionar, em geral, o valor mais baixo, o mais negativo, como sendo binário 0000. Aqui eu estou representando só 5 bits. Um valor intermediário vai ter parte dos bits setado em 1 e o valor mais alto que ele pode assumir vai corresponder, quando transformado em digital, né, a tudo 1. 1, 1, 1, 1, 1. Então, isso aqui é pegar algo um sinal capturado e dizer como ele é representado em binário. Em geral, quando se faz essa conversão aí, a gente vai representar, ó, num exemplo numérico aqui. Geralmente é proporcional. Aqui embaixo eu botei números efetivamente numa conversão. Para a gente ter uma ideia. Se esse sinal em preto que está aqui é um sinal analógico, que ele tem infinitos valores, ele pode representar números reais, com infinitos valores no meio do caminho, a gente aproxima para o degrau mais próximo que a gente consegue representar. Se nesse caso aqui nós temos 4 bits, que 2 na n corresponde a 16 níveis diferentes que eu consigo representar, a gente pode contar que esse degrau mais de baixo aqui, ele corresponde a 0000, que é 0 em binário e 0 em decimal. Se eu pegar o extremo mais alto aqui, quando atingir os 5 volts, que é o valor máximo do meu sinal que eu convencionei, ele vai transmitir tudo 1. 1, 1, 1, 1. Corresponde a 15 decimal. Essa correspondência a gente não viu ainda, como fazer essa correspondência entre binário e decimal. Mas eu afirmo para vocês que é isso aí. E esse degrau aqui no meio, ó, corresponde a esse nível aqui de aproximadamente 2,7 volts, em torno disso. Ele corresponde a 1000.
que é 8 em binário. Desculpe, 8 em decimal, corresponde a esse valor em binário. Então, esse aqui é o primeiro passo, a gente entender que um sinal analógico foi digitalizado para o degrau mais próximo. Se vocês observarem aqui, tem uns trechos, eu vou destacar aqui embaixo, por exemplo, em torno do tempo 2 aqui, que o sinal analógico, em linha fina, nem tocou a esse degrau que chega em 1 volt. Mas ele foi aproximado para o degrau mais próximo que aparecia. Então, a gente disse que toda aquela parte do sinal que está aqui, na verdade, ela foi aproximada para o degrau mais próximo, que era esse em torno de 1. Pra gente ter uma ideia, esse é o processo de discretizar, pegar um sinal que tem inúmeros valores reais e transformar em digital. Depois que a gente transformou em digital, a gente vai tentar entender essa conversão entre binário e decimal aqui dentro, então. A gente já viu na outra aula que a gente está acostumado a lidar com esses números em representação em base 10. Significa 45, a gente vai convencionar em botar um subscrito aqui para ter certeza qual é a base que a gente está representando. Quando for 10 vai ser 10. Quando for 2, vai ter um subscrito 2 no número aqui, para a gente ter certeza de como nesse modelo. Nós estamos acostumados a lidar com números em base decimal, que são 45. É 4 vezes 10 na 1, mais 5 vezes 10 na 0. Ok? Isso aí é bem óbvio para nós. 190, 1 vezes 10 na 2, 10 na 2 é 100, 9 vezes 10 na 1, 10 na 1 é 10, então mais 1 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 0 vezes 10 na 0. A gente decompõe dessa forma. Se a gente pegar o mesmo número binário, que agora em vez de base 10, usa a base 2 e decompor da mesma forma, eu vou pegar ele aqui no início da linha. Esse início aqui é exatamente análogo como a gente começou o problema da base 10 aqui em cima. Mas agora eu vou pegar e separar cada um dos caracteres. Vejam aqui, o primeiro da esquerda está aqui. O segundo está aqui. O terceiro está aqui. E o mais à direita está aqui na frente. Eu separei os 4 caracteres que tem nesse número. E botei do lado. Agora, em vez de botar valores na base 10 ao lado, com o expoente decrescente da esquerda para a direita, como era lá, eu começava com o expoente 4, depois o expoente 3, depois o expoente 2, depois o expoente 1, depois 0. Na base 10. Eu faço isso com 2 aqui agora, nesse nosso caso. Então, o primeiro expoente que eu estou multiplicando é o 3, que corresponde ao caractere mais à esquerda. Depois o expoente 2, depois o expoente 1, depois 0. Se eu for resolver essa conta seguindo a precedência matemática correta, eu vou pegar então 2 na 3 e vou resolver ele, 8. Vou pegar 2 na 2 e vou resolver ele, 4. Pegar 2 na 1, 2 e pegar 2 na 0, que não é 0. 2 na 0 é 1. E resolvi primeiro a exponenciação. Depois eu resolvo as multiplicações aqui dentro. Então, depois da multiplicação, eu vou fazer 1 vezes 8, 0 vezes 4, 1 vezes 2, 1 vezes 1. E por último, a soma, e eu vou chegar ao valor de 11. Só que aqui nós tínhamos tudo em base binária. A partir daqui, nós tratamos como decimal, que é a forma natural da gente ver isso aqui. Então, esse valor aqui em binário representa 11 em base decimal. Natural para nós. Isso porque eu segui o mesmo passo que eu faria na interpretação do decimal. Só que em vez de usar os 10 como base, eu uso o 2 como base. Acreditem, com essa combinação dá para representar qualquer número natural que eu quiser. Eu consigo representar também. Só que vejam aqui, para representar 11 em decimal, eu precisava só 2 caracteres. Eles podem ser entre 0 e 9. Em binário, eu já precisei 4 caracteres. Porque eles só podem ser 0 ou 1. Então, não é tão natural para nós tratar dessa forma. Nós estamos tão acostumados, mas seguindo um processo similar, é o mesmo passo a passo. É muito importante para qualquer resultado de ida ou volta conhecer essa tabela de resultados do expoente 2. É bom ter ela anotada no canto, tentar guardar os números de repente até o 5, pelo menos, para facilitar um pouco o serviço. Mas eu vou deixar a tabela sempre visível agora enquanto a gente estiver fazendo nossas atividades aqui. Basicamente é o expoente e quanto resulta 2 elevado a esse expoente, aqui embaixo. 2 na 0 é 1,
2, 4, 8, 16, 32, vai, 4.096 e assim segue. Cada vez vai dobrando em relação ao número anterior. Então vamos guardar esses números aqui e deixar essa tabela sempre visível. Como é que se faz então a conversão entre binário e decimal? Eu já mostrei aqui em cima uma forma simplificada tentando comparar com a forma que a gente faz a interpretação dos números em base 10, separando ele em componentes de 10 elevado a alguma coisa, né? Por isso a base 10 é a base de uma exponenciação. E agora nós vamos ver com detalhes aqui como é que se faz essa conversão assim, ó, passinhos pequenos. Primeiro ponto, eu separo os bits e escrevo os expoentes equivalentes. Talvez vocês vejam atalhos para fazer isso aqui, mas eu sei se eu fizer esses passos assim simples aqui, a gente vai conseguir sempre. Se eu pego o número binário 0011, base 2, está representado, eu simplesmente separo eles mais para facilitar a minha visualização, é o mesmo número. E escrevo os expoentes, sendo o mais da esquerda o maior e o mais da direita 0, sempre. Então, geralmente eu vou começar a escrever da direita para a esquerda para me facilitar. Então, eu boto 0 e vou incrementando à medida que os caracteres vão subindo em direção à esquerda. Se tem 4 bits, o expoente mais alto é 3. Ok? Até aqui, um passinho, tudo certo? Sim, Isabelle. Se querem abrir o microfone, sinta-se à vontade, hein? Aumentar o zoom da tela. Espera aí, eu acho que eu consigo aumentar sim. Ok. Ah, é curioso isso aí. Durante a aula eu já percebi isso esses dias. Eu estava com um certo nível de zoom e aí o pessoal que estava compartilhando a tela comigo não via tão bem o... Melhorou assim? O pessoal que via minha tela compartilhada não via tão bem. Mas aí depois, quando eu fui olhar a gravação ficava com uma resolução maior. Aí me deu a impressão de que a resolução ficava boa, então melhorou um pouco assim. Ok. Paramos aqui. Eu simplesmente peguei um número que eu quero converter, 0011. Lembrem que o peso de cada um dos caracteres depende da ordem que é apresentada, então eu não posso trocar a sequência desses bits. Assim como o número decimal, também não posso trocar a sequência dos caracteres, né? Eu escrevi os expoentes da direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3. E agora eu vou multiplicar cada bit pela base, a nossa base é 2, elevado ao expoente equivalente àquele bit. Significa que, se eu pegar verticalmente, eu criei conjuntos, né, do bit em cima e do expoente, bit, expoente, bit, expoente. E eu vou organizar isso numa expressão que pega cada um dos bits, eu vou riscar aqui e ligar eles embaixo. 0, 0, 1, 1, aqui. Cada um dos bits na frente, multiplicando pelo 2, que é a nossa base, elevado a cada um dos expoentes aqui. 2 na 3, 2 na 2, 2 na 1 e 2 na 0. Até esse passo aí, todo mundo acompanhou? Ou se alguma parte não ficou bem clara, a gente tem que parar aqui. Tá ok? Não vejo reações muito empolgadas aí, mas eu acredito que até aí eu não tô... Ainda não tô falando bruxaria. Depois do intervalo vocês vão ver alguma coisa legal. Mas até aqui tá ok. Depois que eu armei essa expressão dessa forma, eu simplesmente resolvo ela. Graças a Deus que tem um monte de zero, e tudo que tiver zero na frente eu vou só cortar da expressão, né? Mas o importante é saber que resolver aqueles primeiro exponencial, 2 na 3 vira 8, 2 na 2 vira 4, 2 na 1 vira 2, 2 na 0 vira 1. Cuidado, 2 na 0 não é 0. Cuidado, a gente tende a fazer isso. Resolvi, tudo que tinha 0 eu simplesmente cortei na frente, e tudo que tinha 1 eu mantive. Então, como é binário, é fácil. Ou tu vai eliminar isso da expressão, ou vai permanecer como está. No final, aquele número ali, restou só 2 mais 1. Então, base decimal é 3. Esse valor aqui em binário vai ficar representado em decimal como 3. Ok? Esse é todo o passo a passo para fazer essa conversão binário-decimal. Se não tem dúvidas até aqui, eu vou pedir para vocês começarem a fazer a conversão desses dois valores que estão aqui embaixo. 0100, 0010. Tem espaço no meio, que eu deixei só para facilitar a visualização. Senão a gente olha e fica contando, tá, mas tem 3 ou tem 5 zeros ali no meio. É ruim de visualizar.
Então, eu deixo um espaço no meio, mas esse espaço aqui ele é ignorado, ok? Durante a resolução. É só para facilitar a visualização do número. Então, eu vou pedir para vocês agora que façam aí. Eu vou puxar meu bloco de notas aqui para começar a fazer também. Façam a conversão para decimal e me digam quanto é que vale isso aqui. A solução desse exemplo aqui, então, ficou... A gente viu que esse bit representa 64 e esse bit representa 2, seguindo a sequência dos expoentes. Então, dá 66 a conversão, beleza? O número a seguir. Converter o outro número que está aqui embaixo. Eu achei 137. 137 por enquanto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ver quem mais faz a conversão aí. Tá sendo justo, né? Tu não tá usando a calculadora do Windows, né? Vamos combinar. É horário para Não. fazer exercício. O segundo exercício de baixo, eu vou botando aqui os números separados. Cento e trinta e sete, veremos aqui. 7, 6, 5, 4. Eu vou escrever todos os passos aqui, tanto para me localizar bem, né? Não ter dúvida do que a gente está fazendo. Expoente equivalente são esses, a sequência. E pegando todos aqueles que são 1 lá em cima. 1 vezes 2 na 7. 1 vezes 2 na 7. Mais 1 vezes 2 na 3. 1 vezes 2 na 3. Mais 1 vezes 2 na 0. Na 0. Isso aqui dá 1 vezes 2 na 7 dá 128, tá aqui. 1, 2 na 3 dá 8. E 1, 2 na 0 que dá 1. 128 mais 8, 136. Mais 1, 137. Fechou? 137. Beleza. Lucas, verifica aí. 2 na 0 é 1, né? Tem que dar um número ímpar. Isso eu garanto. 137, fechou, pessoal. Beleza? Deixamos pro intervalo agora. E se vocês forem jogar alguma coisa aí, por favor, streamem aí pra gente acompanhar junto.